Existem muitos personagens poderosos em One Piece, alguns dos quais possuem Akuma no Mis incríveis. Mas eu te pergunto, e aqueles que não têm nenhuma fruta? Esses são os usuários mais fortes em frutas em One Piece, começando com Scooper Gaban, um dos principais combatentes dos piratas Roger e o braço esquerdo do próprio rei dos piratas. Gaban estava ao lado de Sylvius Rayleigh, servindo como um dos membros mais confiáveis e poderosos da tripulação de Roger. Seu verdadeiro poder e habilidade ainda não foram revelados, mas meio que está implícito que ele era excepcionalmente forte. Afinal, ele passou um bom tempo enfrentando Kozuki Oden em batalha. Gaban, pelo que foi mostrado, usa 2 machados, mas como muitos personagens em One Piece, não dependem de poderes de frutas. Sua força provavelmente vem da sua maestria em Haki. Pelo que temos visto no atual arco de Elbaf, existe uma grande chance dessa figura extremamente importante aparecer revelando grandes mistérios do mundo e sua real força. Legal que o Gaban foi um membro-chave do antigo rei, mas e o futuro braço esquerdo do futuro rei dos piratas? Sanji se juntou à tripulação de Luffy cedo e vem chutando todo mundo desde então. Seu estilo de luta gira em torno das pernas e ele não usa as mãos para lutar porque precisa delas para cozinhar. Suas pernas são incrivelmente fortes, capazes de quebrar ossos e armaduras como se fossem galhos, mas é aqui que as coisas esquentam, literalmente. Por conta de seu gene germa, Sanji pode fazer sua perna pegar fogo, aumentando o poder de seus chutes sem se queimar. Além disso, o loirinho manhoso possui um haki de observação insano que lhe permite prever ataques antes mesmo que eles aconteçam, tornando um alvo difícil de acertar. Ele também foi visto usando o haki do armamento, tornando seus chutes já mortais ainda mais poderosos. Sanji é apenas mais uma prova de que não é necessário você ter poderes de Akuma no Mi para se tornar uma potência. Até porque o cozinheiro é uma máquina de destruir monstros ao redor dos mares. E falando em mares, esse cara era tão poderoso na água que o chamavam de o primeiro filho do mar. Jinbe é um homem-peixe e ex-Chibukai, além de ser o atual timoneiro dos piratas do Chapéu de Palha. Antes de se juntar à tripulação de Luffy, ele era o capitão dos piratas do Sol, lutando pelos direitos e liberdade dos homens-peixe. O estilo de luta principal de Jinbe é o Karatê dos homens-peixe, uma arte que utiliza a água em tudo ao redor para desferir golpes devastadores. E acredite, isso não é só para se mostrar. O peixudo pode enviar uma onda de choque através da água de maneira tão poderosa que pode simplesmente nocautear a maioria dos inimigos. Jinbe manja tanto de haki da observação quanto do armamento, o que significa que ele pode endurecer todas as suas partes e também tentar prever o que seus inimigos vão fazer antes de acertá-lo. Mesmo sem seu karatê, a força física e a resistência desse cara são incríveis. Ele é resistente o suficiente para aguentar golpes de alguns dos personagens mais fortes da série e continuar nadando. Mais uma vez fica nítido que as Akuma no Mi em algumas situações mais atrapalham do que ajudam. Somente sua maestria no Karatê Tritão, habilidades com haki e incrível força física fazem dele uma força a ser reconhecida tanto dentro quanto fora d'água. Jinbe pode ser forte, mas esse próximo cara intimidou um almirante. Dan Beckman é o braço direito de Shanks, o que o coloca no topo da pirataria, já que ele anda com uma das tripulações mais poderosas e perigosas por aí. Dizem as teorias que ele é super inteligente, ou seja, meio que ele tá sempre a 3 passos na frente de todos os inimigos. Não se sabe muito sobre os poderes específicos de Beckman, porque Oda adora nos deixar curiosos, mas o que é claro é que ele tem cérebro e força, com certeza. Ele foi mostrado parando o Kizaru apenas com sua presença e uma arma apontada, sugerindo que ele não é apenas forte, mas incrivelmente intimidador. E, enquanto isso não é explicitamente declarado, você pode apostar que Beck é um mestre em haki, sendo capaz de se equiparar com os principais nomes do mundo dos piratas e sendo o primeiro imediato do Shanks. Isso praticamente meio que comprova que ele manja tanto de haki da observação quanto do armamento. Beckman é frequentemente visto com um rifle pendurado no ombro, mas não pense que ele se limita a ataques de longo alcance. Ele provavelmente sabe como lidar com todos os tipos de armas, tornando-o versátil e imprevisível em uma luta. Em um mundo onde comer uma fruta mágica pode transformá-lo em um homem de borracha ou fazê-lo controlar a escuridão, bem prova que você não precisa desses poderes para ser um titã. Sua força vem de pura habilidade e experiência. Isso que é um braço direito poderoso. Mas já que a gente tá falando de imediatos, por que a gente não fala da pessoa mais icônica de toda a série? Para muitos. Roronoa Zoro é o espadachim do Chapéu de Palha e um dos primeiros companheiros do Luffy. Antes de se tornar um pirata, ele os caçava por recompensas e por seu sonho de se tornar o maior espadachim do mundo. Completamente focado, leal até o fim e capaz de dormir em qualquer situação, Zoro empunha 3 espadas. Uma em cada mão e uma na boca, como se não fosse nada. Isso parece loucura, mas ele é o único que faz funcionar cortando qualquer tipo de pessoa ou objeto que apareça na sua frente. Sem contar que ele manja dos 3 tipos de haki. Embora ele não tenha percebido seu Haoshoku,
pois a primeira vez que o vimos usar foi lá em Wano. A força física de Zoro está fora de qualquer escala. Ele já levantou pesos do tamanho de edifícios e suportou golpes que afundariam navios. Tudo isso como se fosse a coisa mais simples do mundo. Outra coisa extremamente absurda é sua tolerância à dor e sua força de vontade, que com certeza faria com que outra pessoa que tomasse os golpes que ele já tomou fosse de arrasta pra cima rapidamente. Também não podemos esquecer que Zoro impunha algumas das espadas mais renomadas do mundo, como a Wado Ichimonji, Sandai Kitetsu e a Enma. Essas não são espadas comuns. São lâminas lendárias de alto nível com histórias e poderes que só um solador pode liberar completamente. Às vezes é fácil esquecer que Zoro não possui uma fruta, dado o quão incrivelmente poderoso ele é. Seu poder bruto e habilidades com a espada o colocam no mesmo nível dos lutadores mais poderosos do mundo. Ele já cortou obstáculos gigantescos, derrotou inimigos de elite e até mesmo feriu o próprio Kaido. De fato, a gente tem que concordar que Roronoa percorreu um longo caminho até aqui para conseguir segurar no cabo da sua espada com maestria. Só que agora todos os parâmetros serão quebrados, pois este próximo personagem é conhecido como o maior espadachim vivo. Droculi Mihawk, também conhecido como Olhos de Gavião, é o tipo de cara que todos sabem que não se deve mexer. Ele foi o mais poderoso dos Chichibukais e digo que ele só foi atrás do título para poder aproveitar a paz de não ser perseguido o tempo todo. Porém, na verdade, ele tá nessa vida em busca de desafios, só que até agora não encontrou ninguém que o fizesse suar. Afinal, as habilidades com a espada de Mihawk são incomparáveis. Ele pode derrubar frotas inteiras com um único golpe. Sua precisão, velocidade e poder estão no topo do mundo, tornando um verdadeiro mestre em sua arte. Ele empunha Yoro, uma das 12 espadas de grau supremo, que é tão intimidadora quanto poderosa. Nas mãos do Mihawk, Yoro pode cortar através de navios gigantes e enormes icebergs com facilidade. Embora não seja canonizado, a gente pode supor que ele é um mestre dos 3 tipos de Haki. Afinal, por ter sido rival do Ruivo, é de se esperar que ele possua um Hoshoku poderosíssimo, e isso torna o seu futuro embate com Zoro um confronto digno de cinema. Falando em personagens assustadores, esse próximo cara foi uma lenda digna de ser chamado de braço direito do Rei dos Piratas. Sylvus Rayleigh é o ex-primeiro imediato dos Piratas Roger e após a morte do seu capitão e a dissolução da tripulação, ele resolveu viver uma vida tranquila como mecânico de revestimento no arquipélago Shabold. Mas não se deixe enganar pela sua aposentadoria. Quando é necessário, Rayleigh entra em ação e quando ele entra, é melhor não estar no caminho dele. O Rei das Trevas é um mestre em Haki e seu controle está em um outro patamar. Não é à toa que vimos ele parar o marco com apenas um único dedo quando ele ainda estava em seu auge. Fora que, como professor, ele é o sensei que todos aqui gostariam de ter. O Luffy que o diga. Rayleigh é incrivelmente habilidoso, usando uma longa espada curva que maneja com precisão e poder. Mesmo sem uma lâmina nomeada, fica claro que em suas mãos, qualquer espada pode se tornar lendária. Ele é velho, mas isso não o impede. Ele tem força, velocidade e reflexos que deixam lutadores mais jovens envergonhados. Ele já nadou pelo Calm Belt e enfrentou um almirante no mano a mano. Abusado, não é? Mas calma, porque essa próxima pessoa viajou com Roger, Barba Branca e até foi um daimyo de toda uma região. Kozuki Oden. A lenda do país de Wano não era apenas um samurai qualquer, ele era o samurai. Um cara tão épico que sua história de vida parece algo saído de um anime de ação insano. O que bem é mesmo. Eis porque Oden é lembrado como um dos mais poderosos guerreiros sem frutas a empunhar uma lâmina. Ele tinha 2 espadas, Enma e Ame no Habakiri, ambas capazes de cortar praticamente qualquer coisa. E galera, eu não tô falando de cortar papelzinho, bambu ou inimigos fracotes do estilo não. Estamos falando de bestas gigantes e inimigos do tamanho de montanhas. O poder físico de Oden era monstruoso. Ele enfrentava grupos de inimigos em suar, lutava contra lendas como Barba Branca e o Roger e saía sorrindo. Ele sobreviveu sendo fervido em óleo e carregou seus vassalos por 1 hora enquanto estava nessa situação, demonstrando um nível de resistência que desafia a lógica. A força de Oden não era apenas física. Era sua força de vontade, seu espírito inquebrável e sua determinação para alcançar seus sonhos que o diferenciavam de todos os outros. Isso sim é um guerreiro lendário. Agora, esse próximo personagem foi tão poderoso que ganhou o título de Deus da Espada. Ryuma foi um samurai do país de Wano que viveu séculos atrás e ainda é celebrado em histórias e canções por todo o território. Esse maluco era conhecido por sua habilidade incomparável com a espada. Ele não apenas balançava sua katana por aí, ele criava arte com ela, cortando inimigos com movimentos tão suaves que fariam a manteiga parecer dura. Ryuma ganhou o título de matador de dragões porque, como você deve imaginar, ele matou um dragão que estava aterrorizando o país de Wano.
Era uma besta aterrorizante e Ryuma o derrotou como se fosse nada. Esse feito sozinho cimenta sua reputação como um dos maiores guerreiros de todos os tempos. Mas fica ainda melhor. Embora os detalhes específicos sejam escassos, você não se torna uma lenda sem ter a força para respaldar isso. As habilidades físicas do samurai, sua velocidade e reflexos devem ter sido insanos para realizar os feitos atribuídos a ele. Além disso, sua espada Shusui era uma lendária parceira. É uma lâmina negra, um dos tipos mais raros e cobiçados de espadas em todo o mundo de One Piece. Shusui não é apenas uma arma, é uma relíquia que relembra todos os feitos desse personagem e que possivelmente vai ter um papel muito importante na história. Agora, antes de entrarmos nos 3 últimos personagens, não esqueça de se inscrever para mais conteúdos épicos de One Piece como esse daqui. Porque se estamos falando de coisas lendárias e épicas, é óbvio que nós precisamos falar sobre a pessoa mais épica da marinha, Monkey D. Garp. Garp é um vice-almirante e o tipo de cara que realmente não precisa de introdução no universo de One Piece. Ele também é o avô de Luffy e, apesar do seu alto posto, Garp é conhecido por sua atitude descontraída, exceto quando se trata de enfrentar piratas. Ah, e ele tem uma peculiaridade de recusar promoções porque não curte muitas responsabilidades que vêm junto. A principal arma de Garp? Seus punhos, é claro. Então ele não só recusa promoções para evitar ficar sentado em uma cadeira durante tempos de guerra, mas ele também não traz uma arma ou uma espada sequer. Os socos de Garp são tão poderosos que poderiam ser facilmente considerados como uma arma de destruição em massa. Ele já mandou muitos piratas voando com apenas um golpe e isso de forma acidental. Akuma no Mi? Piada. A força bruta de Garp é suficiente para fazer qualquer um pensar 2 vezes antes de desafiá-lo para qualquer coisa, muito menos para uma luta. Ele também é um mestre no haki, o que bem era de se esperar. Ele domina todos os tipos, porém, pelo que foi mostrado, ele é um verdadeiro mestre do Busoshoku. Fora que ele também não só dá golpes, como também é capaz de suportá-los. Garp já esteve na ação por tempo suficiente para ter enfrentado os mais fortes por aí, incluindo o rei dos piratas Gold Roger e viver para contar a história. A reputação do avô de Luffy vem de seu histórico de enfrentar os piratas mais perigosos de sua época. Suas batalhas são coisas de lenda, mostrando que você não precisa de poderes sobrenaturais ou elásticos quando possui habilidades como as dele. Bom, incrível, não é mesmo? Porém, calma, esse próximo cara, sem dúvida, é o mais forte vivo até então, e ele só tem um braço. Shanks, o Ruivo. Apesar de ter perdido um braço para um rei dos mares enquanto salvava o Luffy, ele ainda é uma aberração da natureza. Primeiro, que Shanks é um mestre do haki do rei, a habilidade mais poderosa do verso. Seu Haoshoku é tão forte que ele danificou a estrutura física do navio do Barba Branca apenas entrando lá. Shanks possui a Griffon, um sabre lendário, e a maneja com perfeição. É como se o braço tivesse o segurando antes. Seus duelos, especialmente os com Mihawk, o maior espadachim do mundo, são épicos. E mesmo com o braço, ele é considerado um dos melhores espadachins, o que diz muito sobre o seu nível de habilidade. Ah, e além do haki do rei, o Shanks domina as outras 2 formas avançadas, o que prova que ele é um mestre tanto no ataque quanto na defesa. Desde que ele começou a aparecer mais vezes na obra, o cara tem sido fenomenal, tanto prevendo o futuro, quanto eliminando seus alvos com apenas um único ataque. Fora que o Ruivo tem uma maneira de influenciar aqueles ao seu redor, desde outros piratas até os mais altos escalões do governo mundial. Seu papel de terminar a guerra em Marineford e sua habilidade de negociar um cessar-fogo falam muito sobre seu poder e respeito no mundo todo. Como capitão, Shanks lidera pelo exemplo. Ele não está interessado em conquistar territórios ou buscar tesouros. Seu foco está na aventura, na proteção de sua tripulação e em outros mistérios que ainda precisam ser revelados. Seu estilo de liderança conquistou a lealdade eterna e a admiração de sua tripulação, bem como o medo de seus inimigos. Em termos de estratégia, não preciso falar nada. Junto de Beckman, eles são os melhores. E eu tenho certeza que Shanks vai nos trazer um dos melhores backstories de todo One Piece. Bom, agora se você chegou até aqui nesse vídeo, comenta aí haki, só pra me ligar quem são os verdadeiros vencedores. E por último, você o conhece, você o ama. Gold Roger, o capitão dos piratas Roger e o primeiro a alcançar a última ilha da Grand Line, ganhando o título de Rei dos Piratas. A sua jornada inspirou a grande era dos piratas, incentivando sonhadores e aventureiros a zarpar em busca do One Piece, o maior tesouro do mundo. Roger é sem dúvida um dos personagens mais fortes de todo o universo de One Piece, e o mais impressionante é que ele nunca nem sonhou em comer uma fruta. O cara era uma fera quando se tratava de haki, dominando os 3 tipos. Especificamente, seu Haoshoku era tão intenso que quando confrontava o de Barba Branca, criava ondas de choque que partiam os céus. A maior parte da força de Roger vinha da sua força de vontade e, honestamente, do seu carisma. Ele era capaz de inspirar sua tripulação a segui-lo até os confins da terra e enfrentar o próprio inferno, tudo isso com um sorriso no rosto. Ser o rei dos piratas não é apenas sobre força, é sobre aventura, encontrar One Piece e entender a verdadeira história do mundo. Roger fez tudo isso sem nenhum poder sobrenatural, confiando apenas em suas habilidades, sua tripulação e sua determinação. E isso é impressionante, mas não tão impressionante quanto o que você pode assistir no próximo vídeo aqui na sua tela.